3, 2, 1, gravando. Primeiramente, Bom dia, boa tarde, boa noite. hoje eu tenho a mensagem de Jesus para a sua vida. Manda a bênção, meu Jesus irmão. quer que você morra. Misericórdia. Isso tudo e muito mais hoje no Bíblia e Café. Hoje no Bíblia e Café trataremos sobre renúncia. Numa sociedade hedonista onde o homem é impulsionado a buscar apenas prazer, seguir o seu coração em ser feliz, é difícil aceitar a palavra renúncia. Mas como diz o amado teólogo C.S. Lewis, se você quer uma religião confortável, provavelmente eu não indico o cristianismo, porque a palavra renúncia é uma coisa que não tem como desvincular do evangelho. E o primeiro ponto é, Deus não quer você pela metade. Você não é leite em pó, mas você tem que ser integral para Deus. Tem que dar a sua vida por completo. Quando Deus ele entra na vida do cristão, ou da pessoa que confia nele, ele não quer apenas uma parte da vida. Deus ele não quer 1 minuto do seu tempo. Deus ele não quer 15 minutinhos de oração por dia. Deus ele quer tudo o que você tem para dar. Deus ele quer o seu coração, a sua vida, a sua inteligência, tudo que você tem à disposição de si mesmo. Deus ele quer para ele. Quando Jesus é perguntado sobre qual é o maior mandamento, ele responde o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Quando Jesus fala disso, ele fala da integralidade, de como tem que ser o amor ou a dedicação a Deus. Deus ele entra na sua vida para ter direito a tudo aquilo que é seu e tudo aquilo que ele lhe deu. Deus ele quer tudo do seu ser, Deus ele não quer uma parte, como já foi falado. Associado a isso está a renúncia. Quando Deus ele entra na sua vida, você passa a amar as coisas que Deus ama e você também passa a odiar as coisas que Deus odeia. Deus odeia o pecado, Deus odeia a mentira, Deus odeia as coisas que são contrárias à sua vontade. Logo, se você segue a Deus, se você serve a Deus, você passa a odiar e a renunciar todas essas coisas. Tudo aquilo que não agrada a Deus passa a não agradar mais você. Você entra em um processo de mortificação. Você rejeita tudo aquilo que não agrada a Deus. Em Marcos 8, verso 34, Jesus vai dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele diz que aquela pessoa que quer seguir, ela tem que abrir mão de si mesma. Ela tem que negar, mortificar a si mesma. Porque Jesus não entra na sua vida para compartilhar momentos especiais com você. Jesus entra na sua vida para governar e reger a sua vida. No capítulo 10 de Mateus, no verso 37, Jesus vai dizer: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo que você tem que odiar o seu filho ou deixar de amar. Mas é que se você precisar escolher entre o seu filho e sua filha e Deus, você tem que escolher a Deus. Deus ele entra em nossa vida, como já foi falado, não para compartilhar momentos especiais e maravilhosos. Jesus entra em nossa vida para governar e ser dono de nossa vida. E para encerrar, eu vou citar o apóstolo Paulo no capítulo 3 de Filipenses, verso 4 a partir em diante. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Paulo tinha todas essas coisas, mas diante de perseguições, diante de chicotadas, diante de apedrejamentos, Paulo olhou para isso tudo e falou: isso não vale a pena, porque o que é prometido para mim futuramente é muito superior do que isso. Vale a pena ser cristão, vale a pena renunciar. E o segundo ponto a ser tratado é: a sua carne quer o mal. Diante de uma sociedade, como já foi falado e foi citado por Thierson, que não quer renunciar, não sabe o que é renúncia e nem busca conhecer tal coisa, acham que o pecado traz apenas alguns males ou consequências sociais. Não é bem assim. Diante da sociedade, até alguns pecados podem ser considerados justificáveis. Por exemplo, uma mentira que é por algo bom pode ser tratado como omissão. A mentira branca. A mentira branca, o homem que chegou a trair uma esposa por causa de carência, porque a esposa não dá atenção, a culpa é da carência, que a esposa não manteve a sua responsabilidade. E isso não é tomado como algo errado. E a Bíblia apoia isso, certo? É errado. Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer que nós devemos nos transformar segundo a renovação do vosso entendimento, não se conformando com esse século perverso. Mas aí que está, caro ântropo, a diferença de um entendimento, uma mente transformada ou o coração. A pergunta que não quer calar é: onde está a sua mente e onde está o seu coração? Será que o seu coração está disposto a renunciar
Isso depende muito do que tem no seu coração. Isso depende do que rege a sua vida. Jesus, em João capítulo 8, verso 34, vai dizer que todo aquele que comete pecado, esse é escravo do pecado. Não é uma coisa qualquer, é um escravo. Escravo que é escravo deve obediência ao seu senhor. Até aquele jovem que se acha descolado demais, que diz que não tem um Deus, talvez a sua vontade seja o seu Deus. E isso faça com que você seja aprisionado com um sorriso no rosto. O pecado faz isso com o homem, sim. Talvez o seu ego esteja colocando você como um escravo, como um servo, e você está sorrindo e brincando com isso. E isso mostra que tudo aquilo que nós colocamos uma dignidade a nível de Deus, isso se torna o nosso Deus. Porque no Evangelho, Jesus Cristo ele é justificador. Ele é aquele que consegue absolver o homem de sua culpa. E como foi falado no vídeo anterior, só é digno de perdão todo aquele que é digno de punição. E a Bíblia afirma lá em Mateus capítulo 15, verso 11, que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, e sim o que sai dela. Porque do coração está todas as mazelas do homem, está toda a concupiscência, pecado, prostituição e tudo que não agrada a Deus e tudo que torna o homem escravo. E Romanos capítulo 7, verso 8 vai dizer que o pecado tomou ocasião no mandamento para despertar a concupiscência do homem, porque sem lei já não existiria pecado, o pecado seria morto. A questão é que todo mundo sabe que mentir é errado. A questão é que todo mundo sabe que matar é errado. E existe uma lei tomando ocasião para punir o homem e fazê-lo de escravo. E é muito difícil um escravo contrariar a vontade do seu senhor. Muito mais quando estamos falando sobre pecado, porque muitas pessoas acham que o diabo vai vir com um chifre, com um dente para furar a pessoa. Não é isso. Muitas das vezes o pecado ele aparece de forma confortável. Geralmente é assim. Até porque se assim não fosse, as pessoas não queriam pecar. E muitas das vezes o pecado ele cria uma prisão confortável às pessoas, fazendo o homem prisioneiro com um sorriso nos lábios. Assim também, em contrapartida, vem a mensagem do Evangelho, que nós muitas das vezes, ainda que com lágrimas nos olhos, temos a felicidade em nosso coração, porque o nosso Senhor nos ensina a renunciar, a não fazer a vontade da nossa carne, porque o nosso Senhor procura sempre fazer a vontade dele e não a nossa. E como disse o pastor congregacional, o pastor Denis Samuel, ele vai dizer que o senhorio de Jesus não pode coexistir com a nossa vontade. E o terceiro ponto é, você não pertence a si mesmo. Dentro do que já foi falado, Jesus ele nos comprou, Jesus ele nos adquiriu e agora nós passamos a pertencer a outro Senhor. Nós agora temos outro Senhor, temos agora Deus como aquele que é dono da nossa vida. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo vai dizer o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus com o vosso corpo. A ideia aqui é que nós fomos adquiridos por Deus. Nós éramos escravos de outrem e agora fomos adquiridos para Deus. Nós deixamos de pertencer a alguém para agora sermos daquele que nos comprou. No texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, ele vai dizer o seguinte: sabendo que não foi com coisas perecíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como que um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. No verso 19, a palavra que aparece é a palavra resgatados. E no 18, a palavra é resgatados de novo. Nós fomos trazidos de uma condição para outra condição. Nós agora pertencemos a Deus. E o preço foi caro. Nós fomos resgatados. Nós agora pertencemos a Deus. Deus é o nosso dono. E Ele quer que as nossas ações sejam dentro da vontade dele. E nós não podemos agir diferente porque pertencemos a Ele. Vale salientar que é interessante porque houve uma troca de senhores aí. Antes nós éramos escravos do pecado, nós nos comportávamos de uma forma. Quando Deus nos resgata, nos toma para si, nos se comportamos de outra forma. Não é isso? Isso aí. Menino inteligente. Em Efésios capítulo 1, verso 7, Paulo vai dizer o seguinte: e nele temos a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Sempre a ideia de que Jesus ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele nos adquiriu para ele. Tenha isso na mente. Se você tem a fé em Jesus, você pertence a Ele, você é dele, Ele é o seu dono. E se você não tem a fé em Jesus, o seu Senhor é o diabo. Ele vai conduzir você pelos caminhos do pecado que você tanto ama. E quando Deus nos adquire para Ele, Ele exige que nós tenhamos atitudes dentro da sua vontade. No texto de Romanos, capítulo 6, verso 11, Paulo vai dizer o seguinte: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós morremos em relação ao pecado, porque Cristo nos comprou com seu sangue. E essa compra resulta na nossa morte para aquilo que desagrada a Deus. Por isso que Jesus ele quer que você morra. Ele quer que você morra para o pecado. Ele quer que você morra para aquilo que desagrada a Deus, porque a vontade dele é agradar ao Pai. E Paulo, no mesmo capítulo, ele considera a forma como o pecado destruiu a nossa vida. Verso 17 e 18 vai dizer o seguinte: mas graças a Deus, porque, embora sendo escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Como foi falado, nós não somos livres porque seguimos a Deus. Nós agora somos escravos de Deus e devemos fazer a vontade de Deus. Por que vale a pena não ver pornografia à noite? Acessar aquele site www.misericordia.com.br? Porque vale a pena Porque vale a pena eu não cometer o pecado da masturbação? E vale a pena renunciar a esse tipo de coisa? Porque o que Cristo fez na cruz é muito mais prazeroso e superior do que essas coisas pequenas podem oferecer para você. E é exatamente isso que vamos tratar agora no quarto ponto. O quarto ponto é: morrer é viver. Pasme. Para muitos, a morte é o fim de tudo. Mas para aquele que tem um Senhor que colocou uma esperança no seu coração, é o início de uma nova vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 6, vai dizer: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que faz esse homem chegar a mortificar toda a sua vida ao ponto de entender que a morte não vencerá e não arrancará a fé do seu coração? E o apóstolo Paulo entendeu que a mensagem do Evangelho vem de um Deus que se fez homem e venceu a maior de todas as lutas que o homem poderia lutar, que é a morte, que cala o sábio e que cala o rico diante de sua arrogância. E aqui está uma das mensagens mais paradoxais do Evangelho, porque parece loucura, contraditório ou tolice servir um Deus que chega sempre a contrariar os seus desejos e suas vontades. Mas esse Deus, ele promete vida e vinda e abundância. E foi isso que levou o apóstolo Paulo a sofrer naufrágios, perseguições, chicotadas e permanecer com sua fé inabalável. E posso citar também o teólogo Josh McDowell, que no seu livro Mais que um Carpinteiro, ele cita sobre os 12 apóstolos, que 11 morreram de mortes terríveis e cruéis, como crucificação, apedrejamento, espada. A pergunta que não quer calar: o que é que levou esses homens a abdicar até a sua própria vida? Uma mentira? Como muitos políticos que mentem que parece que é verdade? Eu acho que não. Foi a mensagem mais poderosa e mais verdadeira que esses homens encontraram em sua vida, que foi a mensagem de Jesus Cristo, que fez eles mortificar a sua carne e mortificar todos os seus desejos, entregando toda a sua vida. E por que também eu não ouso falar de você, que talvez muitas das vezes tenha sofrido ou perdido alguma coisa por causa do Evangelho, mas nenhuma circunstância ou motivo foi suficiente para arrancar a fé do seu coração. Sabe por quê? Porque todo aquele que tem a Cristo já percebeu que não vive mais para si, mas que Cristo vive em você e Ele é o seu dono. E você que vive uma vida na fé no Filho de Deus, percebeu que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, ou qualquer coisa ou criatura podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, do verso 16 ao 18, porque não desanimamos, ainda que o nosso corpo esteja desgastado exteriormente, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, ainda que nosso sofrimento, leve e momentânea tribulação venha gerar para nós um peso de glória e eterno maior do que todos eles, porque nós não fixamos os olhos naquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê são eternos. Assim é aquele que tem um novo dono, ou seja, Jesus Cristo é a razão de nós renunciarmos até a nossa própria vida. E aí, vale a pena renunciar? E a resposta é sim. Primeiro porque você tem um dono, Deus não quer você pela metade, Deus não quer você só um pedacinho. A segunda coisa é que a sua carne quer e vai lhe enganar. A sua carne faz você pensar que está correto quando não está. Vale salientar também que você não pertence a si mesmo. Jesus comprou você com um preço alto, que foi com o seu sangue. E se você tem a fé nele, você passa a obedecer. E quando você não faz isso, você está pecando. E por último, morrer é viver. Por mais que mortificar essa infeliz seja doloroso,
doloroso, nos faça sofrer, nos tire lágrimas. Essas dores e esses sofrimentos não podem se comparar com o que haverá no céu, com o que haverá na eternidade. Então vale a pena renunciar, porque a eternidade nos espera. São exatamente 1h30 da manhã, estamos gravando aqui coisa boa pra vocês. Se você gostou desse vídeo, Se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, dê um like compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e nos siga nas redes sociais. e, muito importante, comente os vídeos que você gostaria e temas que você trabalha aqui no Bíblia e Café, porque você é bem-vindo, seja crente ou não. E como dizem os crentes, a paz do Senhor.